É o seguinte, falando um pouco do Fábio, ele chegou até com muita desconfiança por certa idade, quando ele veio do Cruzeiro para cá. E o seguinte, você acha, por tudo que o Fábio já vem fazendo pelo Fluminense e fez também no clube que ele jogou, o Cruzeiro, você acha que ele foi muito injustiçado, não ter ido para a seleção? Eu estava até comentando com ele falou assim, poxa, só vocês que podem dizer isso. E aí eu gostaria de ouvir da boca do senhor sobre essa injustiça que fizeram com o Fábio. Eu acho que fizeram uma injustiça de ele não ter disputado uma Copa do Mundo. Olha, não vou falar especificamente do Fábio, mas vou falar especificamente de futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem que corrigir algumas coisas aqui no Brasil culturalmente, porque a gente esquece, sabe, das pessoas que construíram, que tiveram grandes glórias. Esse sujeito é um ícone do gol, né? Assim, ninguém faz quase 1000 jogos por um clube do tamanho do Cruzeiro, que é um grande clube de futebol brasileiro, se não for um cara diferente, em todos os sentidos. Um grande ser humano, um grande atleta, um cara equilibradíssimo, com um dia a dia equilibradíssimo, e um cara que tem 42 anos e treina como se fosse um menino de 18. Isso em qualquer país do mundo seria um exemplo. Seria um exemplo para que as crianças, para que os jovens entendessem que não é a tua idade, e sim o teu desejo de trabalhar, de conquistar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar como um todo, né? Como hoje a gente ganha aqui uma taça com um gol de um menino que as pessoas crucificaram antes de jogar, porque era uma contratação que as pessoas não esperavam, etc. O menino veio aqui hoje, fez o gol. Um jovem de 20 anos, que é uma joia do Santos, que o treinador trabalhou com ele, então se o treinador pediu, porque o treinador conhece o jogador, e todo mundo ama o treinador e sabe que ele é um grande treinador, um grande homem, e aí ele vê uma possibilidade, até dentro das possibilidades de recursos que o Fluminense tem, que um jogador veio por empréstimo gratuito, então a gente busca essas alternativas, e isso, não estou falando com relação a vocês, que vocês são profissionais e avaliam tecnicamente, mas as pessoas têm uma ânsia de, não só de querer o resultado rapidamente, assim, eu vou até usar um exemplo, eu falava na cabine ali no final do jogo, eu vi alguns torcedores, né, adversários nossos, por exemplo, vaiando em algum momento o Gabigol quando saiu. Poxa, o Gabigol é um dos jogadores mais vencedores da história do Flamengo, né? Talvez não esteja passando por uma fase que as pessoas acham que seja melhor, mas a gente não pode, quer dizer, quem torce para o Flamengo não pode esquecer tudo que o Gabigol fez recentemente pelo Flamengo, né? E é isso, nós crucificamos um goleiro aqui por causa da Copa de 50, que foi o Barbosa, né, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, e a gente vai crucificando pessoas e destruindo biografias, e aí você me pergunta aqui se o nosso goleiro de 42 anos não devia estar na seleção. Eu digo para você que acho que sim, que devia, por tudo que ele faz no dia a dia, assim, sabe, por tudo que ele representa dentro do vestiário. Então, assim, mas não queria falar especificamente dele, porque eu acho que tem várias injustiças em vários clubes, e ele, por exemplo, na minha opinião, aqui não estou criticando o Cruzeiro, mas sofreu uma grande injustiça de não completar 1000 jogos pelo Cruzeiro, né? Eu imagino quanto isso não doeu no coração dele. Mas, enfim, ele não tem nenhuma mágoa, sabe, cara? Naquele jogo que a gente ganhou do Cruzeiro lá de 3-0 na Copa do Brasil, várias pessoas foram em cima dele depois do jogo. Porra, ele estava absolutamente tranquilo. Ele falou, eu também amo muito essa casa aqui, que me fez um grande goleiro. Então, assim, é isso. Assim, a gente tem que, nesses momentos, a gente tem que refletir, assim, especialmente quando a gente ganha. Para que não suba a cabeça, assim, a gente continue trabalhando. Ganhou, mas beleza, amanhã vamos acordar para trabalhar. E respeitar os profissionais, assim como a gente tem que respeitar vocês, né? Os profissionais têm que ser respeitados. A vida dos jogadores é uma vida de abrir mão de muita coisa desde cedo, sabe? Converso muito com o Fred, ele fala para mim, presidente, com 9 anos de idade eu já morava no centro de treinamento em Rio Bonito. Meu pai tinha me mandado de Minas para eu tentar ser jogador de futebol, eu já tinha perdido minha mãe com 7. Eu contei essa história hoje pro Felipe Luiz aqui antes do jogo. Ele falou, a minha vida é igualzinha. Desde os 7 anos de idade, eu durmo longe da minha mãe e do meu pai. Então, assim, tem toda uma vida de renúncias para tentar ser um grande jogador de futebol. E esses grandes jogadores que aqui jogaram hoje são talvez 1%, 2%. Tem tantos meninos que têm esse sonho e não conseguem. Então, acho que a gente precisa repensar muita coisa no futebol brasileiro, e, em especial, o cuidado com os ídolos e com as pessoas que construíram o futebol brasileiro. Obrigado. Obrigado. Esse teu telefone vai se fuder. Não gravou. Tomar no cu, mano. Gravou 1 minuto só. Porra, descarregando. Gravou 4 minutos, porra. Mas eu gravei um pedacinho. Tomar no cu, seu telefone. Não fiz nenhuma foto. Porra.
Tem que ir lá buscar porra de uma graça na cabine.